voltamos com o programa Diálogo Aberto e agora nós vamos conversar sobre reeducação alimentar, em busca de melhor qualidade de vida e de uma alimentação saudável e mais equilibrada. Eu recebo aqui no estúdio da TV Nazaré a doutora Daniele Farias, nutricionista. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença, nós agradecemos e vamos começar. Nós acabamos de viver, estamos vivendo ainda uma pandemia, né? Vivemos momentos difíceis, né? De recolhimento, de isolamento. Muitas pessoas alteraram o peso, não é, doutora? E como foi a busca no consultório? Quais são as principais queixas das pessoas, né? Que fizeram elevar esse peso nesse período? Pronto. Dentro dessa pandemia que nós não nos preparamos, né? Então, que era uma semana, um mês, um ano, as pessoas começaram a ficar mais ansiosas, tentando buscar o fim da pandemia e talvez isso também tenha levado essa ansiedade ter prejudicado a alimentação. Muitas das vezes, por conta da dificuldade de sair de casa, as pessoas buscaram mais os fast foods, aquela alimentação pronta, e isso foi levando ao acúmulo de peso, isso foi levando à modificação da nossa alimentação base e, por consequência, o aumento de peso e as doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, o diabetes e a própria obesidade, que é classificada em doença, né, como uma doença. Isso faz com que a gente precise agora começar a resgatar, né? Já estamos mais acostumados com esse processo de pandemia, com os cuidados necessários e a gente já começou a pensar mais sobre o que comer, de onde comprar, o que consumir, já se preocupando um pouquinho mais com a saúde, com a qualidade de vida e também com essas doenças que vão assolando hoje a nossa sociedade. Por isso esse tema é tão importante, né? Reeducação alimentar. O que é a reeducação alimentar? Hoje é o tema mais correto para se falar, ao invés de dieta ou piorou regime, né? Um termo que não é mais utilizado, a gente utiliza reeducação alimentar. O que seria isso? É você realmente aprender. Volta para a educação, né? Enquanto nutricionista, enquanto gastróloga, enquanto professora, é um termo que é muito mais correto. Reeducação alimentar, você aprender todas as ferramentas e como que você vai se alimentar de uma forma mais correta, como que você vai se alimentar de uma forma mais saudável, evitando os excessos e assim garantindo a saúde, a qualidade de vida, quando as pessoas passam a comer melhor, com intervalos de tempo, com as quantidades, escolhendo na qualidade correta, elas começam a ter respostas também no seu dia a dia, no próprio sono, na própria resposta no trabalho. Então, a reeducação alimentar é aprender como se alimentar de uma forma mais correta. Doutora, e hoje na rotina que nós temos de trabalho, né, busca-se muito fast food, né, comida rápida. Qual é a sua recomendação para reorganizar a alimentação com a rotina de trabalho, muitas vezes de 12 horas que nós temos? Como deve ser feito? Quais são as recomendações? Pronto. Hoje isso é muito importante, que a gente já tem opção. Nós temos diversas opções onde nós podemos comprar uma pizza ou um hambúrguer, mas que nós temos também opções de comprar algo mais saudável. Por exemplo, já existem deliveries saudáveis, já existe diversas possibilidades no mesmo local tradicional, mas que você já tenha um reduzido em calorias, em gorduras, em açúcares. Então, é muito importante que hoje a gente faça uma readequação da nossa vida. Nós já temos opções, como eu iniciei falando, nós temos vários deliveries saudáveis. Eu tenho um bistrô, se chama The Chef, e lá também você tem essas opções, tanto do hambúrguer, quanto das comidas, quanto das saladas, quanto dos caldos. Então, eu acho que para começar essa dinâmica da alimentação saudável, da reeducação alimentar, é buscar um nutricionista. Fale para o nutricionista que você passa 12, 14, 16 horas também dentro do trabalho e às vezes fica difícil de se alimentar de forma correta. Ok, então o nutricionista tem que estar preparado para esse perfil do paciente, que ele não vai voltar em casa para ele fazer a comida, então que ele tem que sair de casa com a lancheira do dia inteiro. Os lanches, os intervalos,
as grandes refeições, como o almoço e o próprio jantar. Então, eu faço almoço, jantar e os lanches fora de casa. Então, a gente precisa ter todos esses cuidados e saber levar. Então, o nutricionista é o profissional habilitado para fazer prescrição dietética e para reorganizar o dia do paciente, para mostrar para ele como que ele vai poder levar lanches fáceis, práticos, ou ainda, de repente, indicar possibilidade desses deliveries saudáveis, onde você tem opções de consumir alimentos mais balanceados, evitando aqueles pratos feitos extremamente calóricos, ricos em carboidratos, que a gente está acostumado. Doutora, agora uma das dificuldades, né? A gente vai ao nutricionista, se passa a dieta e os produtos são caros, não é? Leva muito a conta no supermercado, não é? Então, quais são as dicas para organizar a sua alimentação saudável sem gastar tanto? Pronto. Perfeita pergunta, né? A gente tem um estigma, né? Virou um clichê até, que a alimentação saudável, comer bem, é caro. Eu conheço vários nutricionistas que utilizam, sim, de estratégias mais onerosas, mas existem nutricionistas que vão mais ao básico. Na minha conduta clínica, eu costumo falar que nada é proibido se você souber o que está te alimentando. Nada é proibido, mas você sabe que aquele alimento X que você gosta, que de repente é uma comida afetiva para você, é muito calórico, tem muita gordura, tem muito açúcar. Então, se o nutricionista ele utilizar de ferramentas de acordo com o perfil do paciente, não vai ser caro, porque na anamnese ele vai te perguntar o que você pode fazer, quanto você está disposto a gastar, qual o tempo que você tem. Então, ele vai precisar organizar toda a sua rotina. Se você me diz que você não tem condições de tempo e nem condições financeiras de comprar aquelas fórmulas maravilhosas, mirabolantes, comprar aqueles produtos que vem tudo escrito fit, gourmet e que às vezes, muitas das vezes, não é a melhor opção, a gente tem opções muito mais em conta. Eu gosto muito de trabalhar com aproveitamento integral dos alimentos. Nesse aproveitamento integral, você vai aproveitar o alimento na sua íntegra, assim você consegue a maior parte das vitaminas e dos minerais e das fibras que se joga fora. Por exemplo, nas cascas, nos talos, nas próprias sementes. Então, esse aproveitamento integral, ele já gera um aproveitamento também financeiro, né? Você aproveita mais tudo que você comprou. E as ferramentas, essas estratégias que não precisam ser muito caras. Por exemplo, você vai fazer uma crepioca, aí te indicam colocar chia, linhaça, farinha de amêndoa, não há necessidade. Você vai fazer uma crepioca e você pode colocar a fibra. A ideia da fibra é tentar reduzir o carboidrato, mas colocar uma fibra mais em conta, que não precisa ser uma chia que está R$20 um pacotinho. Você pode comprar coisas mais em conta que tenha fibras. Por isso a importância de buscar um bom nutricionista que saiba te adequar. Então, volto a dizer, é um clichê, a alimentação saudável não precisa ser cara, não precisa ser difícil de fazer. A alimentação saudável é basicamente você organizar o seu prato. Nada é proibido, nada precisa de exagero, a gente só precisa realmente organizar em um prato que seria Doutora, mais saudável. só a tapioca, fazer a tapioca ou a crepioca não basta, é preciso ter fibra. Quais são os ingredientes que a gente pode incluir na nossa rotina diária para melhorar a nossa alimentação? Perfeito. Por exemplo, a tapioca, ela veio como um boom de produto fitness. E, na verdade, a tapioca é o resíduo da goma, né, da mandioca. Então, aqui, né, que nós temos o grande costume de comer farinha. A gente coloca a farinha como vilão e o resto, o resíduo, o fundo da farinha, que é a goma de tapioca, a gente coloca como o salvador. E não é. A tapioca, ela tem um índice glicêmico maior, ou seja, eu absorvo esse açúcar que está na goma de tapioca de forma mais fácil. Se for para consumir tapioca, a gente primeiro tem que ver as quantidades, então nada de comer 2 tapiocas, exagerar e, se possível, acrescentar mais fibras. Então, é muito costumeiro de fazer tapioca, por exemplo, com linhaça, né? Você mistura na goma de tapioca um pouquinho de linhaça, que vai ter fibra, que vai ter ômegas, e você faz a tapioca. Ou a opção mais proteica, que é a crepioca.
que é quando você mistura o ovo, normalmente um ovo, para uma colher de goma, para uma fibra, para uma farinha que tenha fibra. Ou aveia em flocos, ou a linhaça, ou a própria chia, que tem mais proteína. E você vai fazer, vai ficar parecendo uma panquequinha, né? Uma panqueca, só que muito mais saudável, né? Então, são opções que a gente tem, estratégias que se tem. No geral, pensar em reeducação alimentar é pensar no que você come. Então, toda consulta precisa iniciar pela anamnese. A anamnese é aquela parte que o profissional conversa. Se você chegar num profissional de saúde, que ele não levantar a vista para você, não perguntar, não entender como é a sua rotina, desconfie, porque eu preciso entender como é a sua rotina, entender seu mundo, entender os seus gostos, e em cima do que você come, em cima do que você gosta de comer, eu vou te dar estratégias. Por exemplo, você vai me dizer que todas as tardes você precisa comer uma tapioquinha com café. Aí eu vou te dar uma estratégia. Se você está comendo uma tapioquinha que o índice glicêmico dela é alto, é como se você estivesse comendo um bolo, mais ou menos, né? Que você tem um açúcar um pouquinho maior. Eu vou te dizer que você deve acrescentar uma proteína e uma fibra para comer com essa tapioca, por exemplo. Você pode Doutora, colocar... a senhora falou em café. O café, ele ajuda? Ajuda a perder peso? Não, ele prejudica de alguma forma na alimentação, porque eu amo café, né? Não, o jornalista ama café. É, né? Nada em excesso, né? A água em excesso pode ser prejudicial. A gente tem uma tendência a consumir de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Mas eu tenho paciente que quer consumir 5 litros por dia, passa a ficar demasiado. Então, até a água em excesso faz mal. O café, ele é um ótimo estimulante, ele pode te ajudar na sensação de alerta, do estímulo aos teus neurônios, né? Você ficar em alerta, você ficar acordado, né? Tinha essa cultura de ficar acordado tomando café. Ele só vai ser prejudicial se você consumir em excesso, porque ele pode provocar uma hiperacidez no seu estômago e também ele vai ser prejudicial na absorção do cálcio. Então, se você só consome algum alimento, fonte de cálcio, junto ao café, você pode ter um prejuízo na absorção desse cálcio. Em relação às refeições recomendadas, o café da manhã tem que ser de rainha, é isso? O almoço de princesa e o jantar de miserável. Exato. Como é que deve ser o nosso café da manhã para a gente começar o dia bem alimentado? O café da manhã, o de jejum, ele é o início do dia. Então, numa população tradicional, que dorme à noite e acorda de manhã, você está vindo de pelo menos 8 horas de jejum. Vamos supor que você faça a sua última refeição às 10 horas da noite e a sua primeira 6, 8 horas da manhã. Então, ele está abrindo o seu dia, saindo de um jejum. O que é recomendado? Recomendado que você, ao acordar, você ingira água. A água vai ser um solvente... Antes do café. Antes do café. Acordou, é importante que beba água. Por quê? Porque o seu metabolismo vai passar a trabalhar mais. E a água vai ajudar em vários processos fisiológicos, metabólicos. Então, beber água com limão, alguns nutricionistas recomendam, é isso? É água com limão ou água somente normal. água? Eu não recomendo água com limão. Também não é proibido se você tiver alguma hiperacidez, alguma gastrite. Mas, no geral, a água com limão ela não vai ter uma acidez maior do que a do seu estômago. E o que deve compor Mas ela só nosso não vai café? ter E o que água... deve compor neste café? O que é importante ter? Proteínas, carboidrato? Pronto. A água com limão, ela só não vai ter o papel de emagrecedor. Então, tem pessoas que bebem água com limão achando que vai resolver. Não vai. Então, na reeducação alimentar, eu vou sair desse jejum e eu vou preparar um bom café. O que gostaria que tivesse no café? Normalmente, o tradicional é o café com leite. O café, como eu falei, ele vai ser um estimulante, ele vai te dar essa sensação de alerta, então não há problema nenhum. Mas tem quem não consiga tomar café e você tem outras opções que também podem te estimular. Alguns chás e até chocolate, né? Aqueles achocolatados. Depois do café com leite, você tem que ter um carboidrato e uma proteína que vai te dar uma satisfação. Você está vindo de um jejum, então vai te alimentar e vai te dar energia para o seu dia. Então, essas opções de carboidrato e proteína. Pode ser o tão negado, por exemplo, pão com ovo ou pão com queijo? Pode. O pão, ele não é proibido.
o nutricionista ele só vai te ajudar a calcular se o pão vai ser além das calorias que você deveria consumir. Mas poderia ser um pão com queijo, um pão com ovo, uma tapioca com queijo ou com ovo. Você vai incluir uma fruta que, além de ajudar nos teus processos metabólicos, vai te ajudar a regular o intestino, vai te ajudar na saúde da pele, vai te dar carboidratos. A fruta tem carboidratos, tem açúcares, mas também vai ter fibras, muitas vitaminas, minerais. Então, o ideal, assim, no básico, café com leite, uma fruta, um pãozinho com ovo ou com queijo, e assim você vai se alimentando bem. E quais são os benefícios para quem busca essa reeducação alimentar, né? Alguns fatores, algumas doenças são importantes que você busque, por exemplo, a diabetes, não é isso? A diabetes, outras doenças, a hipertensão, né? São várias doenças que são evitadas, não é, doutora? Isso. Com uma educação equilibrada, de uma alimentação equilibrada. Quais são as recomendações para as pessoas que têm essas doenças? Como deve ser a alimentação delas? Maravilha. Essas são doenças crônicas, ou seja, ser doença crônica quer dizer que você vai conviver com ela. Hipertensão, diabetes, o próprio câncer, a obesidade, são doenças que podem prejudicar outros fatores de vida. Quando você faz uma reeducação alimentar, você pode prevenir essas doenças, ou você pode tratar, controlar essas doenças para que você tenha uma boa qualidade de vida. Eu acho que são benefícios infinitos, mas se for para pegar um benefício, eu acho que a partir do momento que você aprende a se alimentar de uma forma correta, você deixa de ser a vítima da alimentação. Você consegue se permitir comer um alimento que te traz não só a saciedade, mas aquele benefício emocional, né, uma comida afetiva, e você vai ver a importância de comer alimentos que, de forma bem prática, são fontes de vitaminas, sais minerais, fibras, que são as frutas, verduras, legumes. Então, a gente consegue se organizar na alimentação e deixar de ser vítima dela. Doutora, por que é tão difícil fazer essa reeducação alimentar, né? Muitos procuram consultório, pegam lá a dieta, a listinha e depois desistem no meio do caminho, né? Qual é a recomendação para você realmente colocar em prática e cumprir essa dieta, né? Que faça parte da sua vida, né? Você consiga colocar na sua rotina. Quais são as suas dicas para nós? Eu acho que o principal é você conseguir chegar em um profissional que seja bom, né? Que muitas das vezes o profissional não te satisfaz, não satisfaz o seu eu. Então você verifica os profissionais, você pode trocar, você pode pegar um que você confie, que você acredite. E eu acho que o maior incentivador de uma reeducação alimentar, de praticar uma alimentação saudável, é qualidade de vida, qualidade no sono, e você deixa de ser refém de medicamento. Então, se você vai não se cuidar, você vai ter que tomar remédio para hipertensão, para o diabetes, para hipercolesterolemia, você vai ter doenças crônicas, você vai ter fator, por exemplo, pandemia, um fator de risco à pandemia agora do Covid, um fator de risco é a obesidade e a baixa imunidade por conta da alimentação. Então, ao invés de você se tornar refém dos medicamentos, você vai organizar a sua alimentação. Então, eu acho que esse é o maior incentivador. E, claro, tendo o profissional adequado, ele vai colocar estratégias e ferramentas que não vai ser penoso, não é para ser sacrificante você se alimentar bem. É por isso que a gente não usa mais regime. Nem dieta não se usa mais muito, porque, na verdade, você não está num regime onde é proibido ou aceito. Você está aprendendo como que você vai organizar a sua alimentação. Então, assim, não é para ser sacrificante, penoso. Se for sacrificante, mude a ferramenta, mude a estratégia que não está legal. Doutora, em relação à dieta da proteína, muitas pessoas perdem peso com essa dieta, não é? O que a senhora tem a dizer sobre essa dieta da proteína? Ela é eficaz? Ela é prejudicial à saúde a longo prazo? Porque nós estamos falando de reeducação alimentar, né? É importante ter equilíbrio nos ingredientes que você vai adquirir durante o dia para a sua alimentação saudável, né? Essa dieta da proteína, qual é o seu ponto de vista sobre ela? Existem vários tipos de dieta. Existe dieta da proteína,
dieta low carb, dieta cetogênica, todas elas vão buscar uma ferramenta, uma estratégia nutricional. Aí você me perguntou se é eficaz. É eficaz num curto espaço de tempo. A reeducação alimentar, mesmo que ela seja mais lenta, ela é gradual e certeira. Vai chegar um momento que você vai atingir seu objetivo. Essas dietas mais milagrosas, mais rápidas, você vai ter um resultado rápido. Muitas das vezes você consegue atingir um resultado, mas você pode ter prejuízos para frente, né, a longo prazo, ou você não consegue manter aquele resultado. Então, qual é o prejuízo da dieta da proteína, por exemplo? A Organização Mundial de Saúde, ela vai fazer uma base da reeducação alimentar, uma base alimentar. Como seria? A proteína, nós devemos consumir de 12% até no máximo 18% durante o dia. Em vez de eu pegar e consumir 50% de proteína, eu só posso consumir em média 15%, 16% de proteína. Então, quando se faz uma dieta onde a base alimentar é a proteína, eu posso ter uma quantidade de gordura aumentada, porque as proteínas, principalmente as animais, vão ter mais gordura. Eu posso deixar de ter a energia necessária para as minhas atividades físicas. Então, acontece muito nessa dieta o conhecido como cara branca. Você fica meio tonto, porque está te faltando aquela energia rápida. Então, até para você fazer essa dieta da proteína, procurar um nutricionista, porque muitas pessoas fazem por conta própria, não é isso, Exatamente. doutora? E os riscos são grandes. É sempre importante procurar um nutricionista e ser muito honesto com esse profissional. Dizer assim, mas eu gostaria de testar a dieta da proteína, a dieta cetogênica, eu gostaria de testar, porque eu li, eu vi... Sempre com orientação de um Exatamente. nutricionista. Doutora, em relação ao consumo de líquido, de água, né? Qual é o recomendável? É importante andar com a garrafinha, porque a gente acaba esquecendo, não é? Durante o dia. Qual é o recomendável? É uma continha fácil de fazer. Você pode pegar quantos quilos você tem e multiplicar por 30 a 35 ml de água. Essa média dá em torno de 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Aqui nós estamos em um local úmido, mas extremamente quente. Então é importante que a gente faça a ingestão hídrica. A água não é só para a gente ter a sensação de sede suprida. A água é o solvente universal, a água é parte do nosso metabolismo. Então, para as nossas reações químicas metabólicas que acontecem o tempo inteiro ocorrerem de uma forma eficaz, elas dependem de água. É por isso que quando a pessoa não ingere água suficiente, ela pode ter câimbras, dores musculares, problemas de constipação, até enxaqueca, por falta de água, por falta desse E esse consumo solvente. de líquido, doutora, ele tem que ser água, basicamente? Pode ser o suco representa também? A água, tomar o suco, ou tem que ser água para hidratar? O suco, ele é uma ótima opção, só que o suco, ele não é só solvente, ele não é só o líquido, ele tem uma parte soluto, né? A parte do soluto do suco, normalmente, é rica em açúcar, né? Que é a frutose da fruta. Então, o ideal é você pensar em água, mas não impede que você beba uma água de coco, que você beba um suco e que represente também líquido. Doutora, nós estamos falando de reeducação alimentar, né, para qualidade de vida, mas é importante também incluir a atividade física. Quando você tem uma reeducação equilibrada, você logo tem mais disposição, não é isso, para a atividade? Uma coisa está ligada à outra? Tá sim, muito ligada. É muito legal quando a gente coloca em um tema de reeducação alimentar, de aprender a se alimentar. E a nutrição ela é muito matemática. Então, assim, faz a continha para ver quanto de água. E a continha para atividade física é muito fácil. Se você quer perder peso, você vai comer calorias, você vai comer uma quantidade menor do que você gasta. Para você ajudar nessa perda de peso, você vai aumentar também quanto você gasta. Então, você faz atividade física, você gasta mais energia. E você passa a comer menos calorias, você gasta essa energia e assim você consegue fazer um déficit calórico, aí assim você consegue perder peso. Então, a atividade física, ela ajuda tanto na musculatura e os nossos órgãos internos vitais, por exemplo, o coração, os nossos pulmões, os nossos rins, eles também têm músculo. Principalmente o coração, ele é um órgão musculoso que precisa fazer uma contração. Quando você faz atividade física, você consegue
deixar o seu coração, os seus músculos mais adaptados a isso. Então, a alimentação saudável mais atividade física com certeza é um fator de qualidade de vida fundamental. Doutora, não precisa ter tanto rigor, né? Pode ter uma flexibilidade. Por exemplo, eu busquei a alimentação equilibrada durante a semana. No final de semana eu posso comer um docinho, um churrasquinho. Pode. Né? A partir do momento que você não pratica mais regime, dieta autoritária, dieta restritiva e você faz a reeducação alimentar, você deixa de ser vítima. E quantas vezes por semana a gente é liberado? Normalmente a gente costuma, tem pessoas que colocam dia do lixo. Eu não gosto desse termo porque comer bem não é lixo, mas é o dia livre. Nós temos 7 dias na semana. Se você faz pelo menos 5 bem bonitinho, você pode ter 1, você pode ter 2 desse dia livre. Pode comer sem pena, né? Pode comer sem você ficar preocupado, ansioso, nervoso. Só que o bom da reeducação alimentar é, a partir do momento que você se acostuma, se adequa àquela alimentação, no seu dia livre, você estava acostumado a comer uma pizza inteira. O seu organismo ele já começa a recusar. A partir do 3º pedaço já não entra mais. Então, o bom da reeducação alimentar organizada é isso. Quando chegar no dia livre, você vai comer o que te sacia, o que te deixa bem, aquela comida afetiva em torno da mesa, com a família, com os amigos, mas você não vai praticar o exagero. Nada é proibido, basta que a gente não exagere. Agora, doutora, para a gente concluir a nossa conversa, quais são as dicas para a nossa lancheirinha do trabalho? Pronto. O que a gente deve levar para o trabalho? Para quem passa as 12 horas que nós começamos conversando sobre isso, o que é importante ter nessa lancheirinha? Pronto, isso é muito, eu acho que é a melhor coisa. Voltar a ser marmiteiro, voltar a ter a lancheirinha, né? Isso é muito importante. Com as crianças a gente pratica muito bem, ter uma boa lancheirinha para levar para a escola. E às vezes a gente deixa de lado, né? Verdade. Então, quais são as ferramentas, quais são as opções? Primeiro, perguntar ao paciente, você gosta de fruta? Se você gostar de fruta, a fruta é uma ótima opção. Principalmente as frutas que não precisam descascar. Ou que você descasca de forma fácil. Por exemplo, a banana, por exemplo, a maçã que você morde, por exemplo, uma tangerina é uma excelente opção de lanches intermediários. As frutas são importantes, As estar frutas nessa lancheirinha. são importantes. Outras opções, você não gosta muito de fruta, você precisa um pouquinho mais de fibra, você gosta de mastigar, você precisa ter a saciedade ao mastigar. Então, de repente, barrinhas de cereal, barrinhas de proteína. Doutora, o whey protein, que as pessoas que fazem academia consumem diariamente, importante, pode levar também para o trabalho? Pode. Só que o whey protein você tem uma quantidade, ele é proteína, é a proteína do leite, então você tem uma quantidade ideal sugerida ao dia. Então não vai colocar todas as refeições, até porque o whey protein, ele tem proteína, mas ele também normalmente tem carboidrato, então as pessoas têm medo de consumir o alimento e consomem o pozinho que também tem. Muito obrigada, doutora Daniele, pelas informações, pelos esclarecimentos, né? Muitas informações importantes, esclarecedoras aos nossos telespectadores. Obrigada pela sua presença. Esse tema com certeza ainda rende um novo programa, uma nova conversa, mas vamos nos esforçar, né, em busca de qualidade de vida e de reeducação alimentar para um equilíbrio, né, na nossa vida, na saúde. Obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade e presença. E nós aqui do Diálogo Aberto ficamos por aqui. Agradecemos a presença de todos. Você pode participar do programa enviando sugestões, perguntas, temas relevantes de seu interesse pelo nosso WhatsApp 988-02-3444. Nós contamos com a sua participação e até mais. Fiquem com Deus.